Por que ninguém falou isso antes? Utilize apenas esse indicador simples para aumentar os seus lucros no mercado futuros, e não precisa ser um gênio. E o melhor, em uma corretora que não há necessidade de KYC e não reporta suas transações para a Receita Federal. Quer descobrir mais informações? Então continue assistindo esse vídeo. Fala, gurizada, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Renan, seja muito bem-vindo ao meu canal Nandas Criptos. Neste vídeo eu quero te apresentar um indicador muito simples. Você não precisa ser gênio para entender o que eu vou explicar neste vídeo, que vai aumentar os seus resultados no mercado futuros em até 100%. Mas antes da gente entender o que é esse indicador, como utilizar nas operações do mercado futuros, o mercado futuros que é uma maravilha, desde que a gente saiba utilizar ele da melhor forma, né, com estratégia, para ser lucrativo no mercado de criptomoedas, sim, dá para ganhar uma grana interessante, beleza? Primeiramente, eu quero apresentar aqui a Magex, tudo bem? Se você está procurando aí uma corretora que não há necessidade de KYC, não reporta transações para Receita, você consegue sacar aqui tranquilamente sem necessidade de verificar documentos. Eu estou deixando o link da Magex na descrição e no primeiro comentário fixado. O bom da Magex aqui é porque você consegue negociar utilizando, por exemplo, aqui várias criptomoedas como colateral. Por exemplo, se você tem Solana parado, quer especular em uma operação no mercado futuros, você pode utilizar Solana para abrir uma ordem no Ethereum, utilizando Solana como colateral. Você sabia disso? Fora isso, a gente consegue utilizar, por exemplo, BNB e vários outros ativos. Olha a quantidade de criptomoedas que tem listado aqui dentro da Magex. Você consegue negociar meme coin. Eu particularmente prefiro ficar aqui nas principais, entre Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB e assim por diante. O cadastro é muito simples, eles também têm um aplicativo disponível para celular, ok? Onde suporta tanto Android como também aí iPhone, beleza? Depositar aqui é muito simples, você também pode sim realizar depósito via Pix. A Magex também sim suporta Pix, ok? Olha só a quantidade de criptomoedas aqui que você pode depositar, utilizando as vezes mais baratas, e todas essas criptomoedas aqui que você pode depositar, você também pode utilizar como colateral, por exemplo, aí para abrir uma ordem. Utilizar, por exemplo, a VAX como colateral para abrir uma ordem no Bitcoin. Você sabia que isso é possível sim através da Magex. Mas vamos lá, eu quero explicar essa estratégia para você. Ela é muito simples, utilizando um indicador aqui famoso, Alligator, né? O boca de jacaré, abriu a boquinha ali, indica uma famosa tendência, beleza? Para achar esse indicador aqui dentro da Magex, eu tenho várias operações aqui dentro da Magex, para você ver aqui que eu não estou simplesmente apresentando um vídeo e não sei do que eu estou falando, beleza? Por exemplo, eu tenho uma ordem aqui no Bitcoin, onde eu comprei a 56 mil dólares, estou com aproximadamente 2 mil dólares de lucro, olha só, 381%, também tenho aqui na Solana, beleza? Utilizando Solana como colateral para abrir uma ordem no Bitcoin, muito interessante, 1.675 dólares, 1.010 dólares, 102 dólares, 386 dólares, você vê que eu tenho várias ordens abertas aqui, até uma própria aqui utilizando o Bitcoin, um lucro aqui de 1.913 dólares, beleza? Não pretendo encerrar essa ordem por agora, prevejo aí o mercado subindo mais aí ao decorrer dos meses, beleza? Você vê aqui que é uma ordem que eu abri a longo prazo, né? Desde o dia 6 de julho, com uma alavancagem muito baixa de apenas 5x. Chega de enrolação, Renan, como utilizar essa estratégia aqui dentro da Magex, beleza? Muito simples, gurizada. Você vai vir aqui na opção indicadores e vai pesquisar aqui o indicador Alligator de Williams, ok? Você não vai utilizar essa estratégia aqui em mercado lateral. Ela tende a funcionar muito bem, como por exemplo, o mercado está ali em um momento lateral, a gente sabe que o mercado nem sempre vai ficar em movimento lateral, né? Precisa definir ali o que vai acontecer, se vai disparar ou cair, beleza? Como por exemplo aconteceu aqui nesse início de mês, né, o mercado vinha ali em momento lateral, definiu um movimento de queda, né, uma correção mais agressiva aqui. Aqui a gente está no Ethereum, mas o movimento aqui do Ethereum também é semelhante ao movimento de preço do Bitcoin, onde no dia 3 de fevereiro aqui a gente chegou a alcançar, né, uma violinada, uma liquidação em massa, 91 mil dólares. E aqui a gente percebe, né, no gráfico de 30 minutos, por exemplo, aqui o indicador Alligator, quando você tiver essa expansão das linhas aqui, principalmente a linha verde, né, cruzando a linha azul
e vermelha depois de um movimento lateral do mercado. Não vai fazer isso em movimento lateral de mercado, beleza? Você tem que entender aí como que o que o indicador está nos mostrando, beleza? Você percebe aqui quando a linha verde cruza, né? Depois de um movimento de queda, vem sim aquela reversão onde você, por exemplo, poderia abrir uma ordem, tudo bem? Olha só, mesmo alavancado aqui 5x, você entrando, por exemplo, aqui nessa indicação de compra do indicador, você teria aqui aproximadamente 25% de lucro. Você precisa também trabalhar com stop loss, né? Stop loss é muito simples aqui de configurar na Magex. Essa estratégia você pode abrir tanto em time frames menores, como por exemplo 15 minutos. Eu gosto de abrir ordens a longo prazo, né? Então eu vou analisar aqui o gráfico de 4 horas, eu vou analisar aqui o gráfico de um dia. Se você perceber, né, o movimento aqui já no gráfico de 4 horas, ele já nos mostra, né, um movimento de queda para o mercado. Então se você está com o objetivo aqui de abrir uma ordem para curto prazo, você pode sim selecionar uma alavancagem maior, beleza? E entender que se não respeitar esse movimento ali, o indicador está projetando, você sim deve configurar um stop loss. Nesse momento interessante aqui no Bitcoin, a gente pode observar aqui, olha, o mercado ele vem em um momento lateral. A gente percebe aqui que o jacaré está querendo abrir a boca, né? Onde observamos aqui que a linha verde basicamente cortou a linha vermelha e azul, né? Depois de um movimentozinho lateral aqui do mercado, a boca do jacaré querendo abrir, por exemplo, uma ordem aqui, né? Se a gente fosse buscar a próxima resistência, a gente teria aqui, em média, olha só, um alvo de lucro aqui em torno de 5%. Isso se você gosta de fazer day trade, né? Mas você pode também buscar aqui uma alavancagem maior dentro da Magex. Você pode selecionar opções de alavancagem, o mínimo é a partir de 5x, beleza? Essa é a opção mais conservadora aqui dentro dessa exchange de criptomoedas. A gente pode, por exemplo, aqui colocar uma ordem em 10x, né? Essa variação aqui de 1%, você já teria um lucro de 10% sobre a sua margem. Em 30 minutos aqui, o que a gente observa? Um mercado meio lateral, não é verdade? Um gráfico aqui de 1 hora. Vamos observar o Ethereum, o que está acontecendo com o Ethereum no gráfico de 30 minutos. A gente percebe aqui a boca do jacaré também querendo abrir, né? Você pode colocar aqui simplesmente um alvo de entrada próximo também de regiões de suporte, ok? Você pode confluenciar justamente aí com a boca do jacaré. Lembrando que essa estratégia ela tende a funcionar muito bem quando a gente percebe que o mercado ele vai sair aí de um movimento lateral, beleza? Como recentemente a gente teve a queda e um movimento aí de reversão do preço, beleza? Eu abri uma ordem aqui recentemente no Ethereum ao preço de 2.833, beleza? Perceba aqui que essa violinada recentemente no Ethereum ele foi buscar o suporte de 2.300 e rapidamente aqui o preço reverteu, beleza? Então, muito simples operar com esse indicador. O que você pode fazer, então, é observar se o gráfico, o mercado em si, o preço ali está lateral, definir um movimento de preço, a boca do jacaré começou a abrir, você pode aí abrir uma ordem de buy, beleza? É assim que funciona aí, ok? Essa estratégia com o Alligator, beleza? Sim, eu também utilizei o Alligator para abrir essas ordens aqui de longo prazo, claro, também analisando aqui os famosos suporte e resistência, beleza? Olha só como esse movimento de agosto, a boca do jacaré, ela se expande, né? E olha onde chega aí o movimento de preço do Bitcoin. Recomendo você treinar, beleza? Até entender o que eu estou mostrando aqui para você. Não tem segredo, muito simples. Time frames menores aqui, entenda, se você estiver analisando time frames menores, você pode utilizar uma alavancagem um pouco maior, beleza? E não vai ser uma ordem para ficar segurando a longo prazo, beleza? Você tem que entender que se esse movimento que você projetou não acontecer, colocar ali um stop loss, porque nem sempre a gente vai acertar as ordens, beleza? Eu abri essa ordem no Ethereum a 2.833, né? Visualizando um movimento, né? Porque o Ethereum, ele não reverteu, né? Todo esse movimento de queda que aconteceu aqui no gráfico de um dia, conforme a gente pode observar, olha só. Então tem espaço para o Ethereum vir buscar aqui em torno do valor de $3.404. Claro que não vai ser de uma hora para outra, por isso mesmo que eu abri uma ordem alavancado 5x, beleza? Então um indicador muito simples para você utilizar aqui na Magex, corretora não reporta, ok?
Não há necessidade de KYC, você pode utilizar aqui o famoso Pix também, né? Se você quiser comprar aqui, olha só, você pode utilizar o Pix, depósito em várias criptomoedas. O que eu mais gosto aqui da Magex é a opção de eu utilizar várias criptomoedas como colateral para abrir uma ordem em um ativo, né? No caso aqui eu abri uma ordem no Ethereum utilizando o SDC, mas se eu quisesse utilizar XRP, eu também posso abrir essa ordem aí, ok? E como é muito simples configurar um stop loss, eu posso vir aqui na ordem, olha só, clicar aqui em ADD, quanto que eu posso perder no máximo daquela margem, 30%. Então não preciso ficar calculando o preço aqui, a própria corretora faz isso em relação ao preço de entrada. Você viu, então muito fácil mesmo aqui negociar na Magex, não é verdade? Mais vídeos se você ficar com dúvida em relação a essa estratégia para negociar no mercado futuros dentro dessa exchange de criptomoedas, basta deixar um comentário, tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, deixa um comentário logo abaixo e entra também nas minhas demais redes sociais, exemplo desse grupo que eu tenho focado somente em criptomoedas ali no Telegram. Um forte abraço para você.